Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Dreamcast. E hoje, quem nós recebemos aqui, junto com meu amigo Ricardo, um outro Ricardo. Obrigado, viu? Se a gente tá falando de Orlando, tem que ter, né? Tem que ter agito. Tem que ter agito, tem que ter energia, né? Muito bom, muito bom. Ricardo Dal Bosco é um dos maiores especialistas em personal branding do Brasil. PhD, estrategista de marcas, LinkedIn Top Voice e escritor best-seller, Dal Bosco compartilha insights valiosos sobre como construir uma autoridade inabalável no mercado e transformar sua carreira em um legado. Ricardo, é uma honra te receber aqui de novo, um amigo de longa data, né? Um profissional exímio, desde a área da segurança até a área de marcas, essa presença forte, viajando pelo mundo todo, desde todo o conhecimento com Disney também, né, que é uma temática muito forte. Ricardo, vamos conversar um pouquinho mais, eu quero te conhecer, atualiza o pessoal aí, fala um pouquinho sobre você. Fausti, nessa minha estada aqui por Orlando, se há um dia feliz, eu posso dizer que é hoje, né? Estar aqui com vocês, não só pela sua presença, mas conhecer também o Adriano e o Ricardo, né? Obrigado. Já vão virar amigos, Exato. Mas também pela nossa oportunidade de gerar valor. Parabéns a vocês por esse projeto. Tem poucas iniciativas duradouras e com conteúdo riquíssimo, ainda aqui de brasileiros nos Estados Unidos. Grande parte é só se autopromovendo, só empurrando venda, etc. E vocês estão indo num caminho, ao contrário, não no sentido negativo, mas sim muito alinhado com geração de valor, ajudando muitas pessoas que estão nos vendo e escutando a decidir melhor. Parabéns. Obrigado. É o Dreamcast, né? Exatamente isso. É possibilitar que as pessoas venham para Orlando, vivam a experiência da magia, mas que ela não termine no parque, que ela se estenda para esse momento família, né? Esse momento na presença da casa. E a responsabilidade, né, Fausto? Porque quando a gente fala assim, Dreamcast, né, Dream Vacation, eu estou lidando com um sonho do outro lado. Sim. Né? E esse sonho, para não virar uma tragédia... Pesadelo? Né? Um pesadelo, né? Ou como dizia, né, aquele senhor lá do Todo Mundo Odeia o Chris, trágico. Tem que ter muita responsabilidade. O que a gente vê, infelizmente, hoje no mercado, muitos vendedores de fumaça, falcatruas. Esses dias eu palestrava no Nordeste, e falaram, é cabra da peste, Dal Bosco, é cabra da peste. Né? Então, hoje tem muita gente no mercado brincando com um sonho alheio. Sim, né? Quando vocês trazem essa solidez, eu acredito, para a própria marca pessoal vossa, assim como corporativa, isso, é uma mais-valia. Né? Porque quem se une a vocês realmente quer algo sólido, quer algo, né, pés no chão, saber que ele geograficamente está longe, está no Brasil muitas vezes esse investidor, mas ele tem aqui, né, um braço direito e esquerdo que possa fortalecer, né, um representante, uma extensão do que aquela pessoa ela quer para a sustentabilidade financeira e da família dela. Uma coisa que eu costumo sempre citar, e todo o mérito do Ricardo aqui, né, que seria muito fácil a gente conseguir, por exemplo, o número de avaliações que a gente tem ótimas avaliações 5 estrelas, seria fácil conseguir talvez 5, 10, 15, 50, mas já está com mais de 18 mil avaliações 5 estrelas. Significa consistência, muita consistência. Né? E Ricardo com o Ricardo, né? A gente veio falar um pouquinho sobre marca, a gente veio falar um pouquinho sobre marca pessoal e a presença disso, e como que isso se liga no nosso dia a dia, como que isso se liga numa experiência de quem vem para Orlando, como que isso influencia a escolha de modo geral. Deixa a pergunta aberta. Joia. Quando a gente começa a olhar o perfil típico que aqui, né, vem, até a década de 90 era uma característica. Hoje em dia é espalhado. Né? Tem só, eu acredito, um ponto que une o perfil de público-alvo que vem para Orlando. 100% estará às 9 horas da noite na Ross. Como regra já. E grande parte parecendo um bando de animal. Por cima das coisas, promoção, tirando a camisa na frente de todo mundo. Esses dias eu vi um americano atendente ficando louco com um brasileiro. Não pode se trocar aqui, né? Ele é rapidinho, né? Sem camisa dentro da loja. Então, esse mundo dos sonhos, olha só que interessante. Começou lá no passado por uma marca pessoal, né?
que se chama também Walt Disney, só não tinha um company, né? Sim. E é um cara que demorou tempos até pegar, né? Demorou tempos até passar a confiança. Mas quando a gente fala lá atrás, na década de 50, 60, era um CPF gerando confiança em investidores para gerar aí, então, uma marca corporativa de sucesso, e hoje, né, em bolsa, inclusive. Quando a gente olha essa perspectiva, por mais que hajam megas corporações, a gente começa toda essa história tratando de pessoa para pessoa. O B2B, né, o business to business, ele começa num C2C, né, num cliente para um cliente. E quando a gente trabalha isso numa região onde tem muito, muito interesse, é ainda mais importante a gente trazer para cima o aspecto de confiança e segurança. Sim. Porque para onde vem muita gente buscando sonhos, então emocional lá em cima, racional aqui embaixo, onde tem muita gente com dinheiro que também vem, atrás também vem muita carniça. Sim. Tem muito sugador, muito esperto, lá vai. Então, se não bastasse, pega num mercado de desenvolvimento Orlando, quem aqui oferece algum serviço ou produto, seja para quem já está aqui, ou para quem no Brasil quer fazer algum investimento, é a fase ainda mais importante hoje em dia para você trabalhar marca, personal branding, marca pessoal, assim como marca corporativa, conectados. Uhum. Por causa que o problema não é ter informação. Informação hoje se tem muito sobre aqui. E dá para buscar boas referências se aquela pessoa presta ou não presta, certo? Mas se eu não dou informação para o meu público-alvo decidir, ele vai decidir muitas vezes pelo aquele outro lado que tem o seu concorrente que tem metade da sua experiência, ou muitas vezes até um cara enganador no mercado, porque simplesmente os bons estão escondidos. Às vezes os bons estão tão no operacional, tão dentro, né, do administrativo, e esquece uma camada hoje em dia fundamental que se chama percepção. Sim. E percepção na cabeça do público-alvo é realidade, por mais que você ache isso justo ou não. É importante, né, que as pessoas tenham a confiança de quem está atrás daquela empresa representando ele, né? Porque aqui eu falo, é tão fácil montar uma empresa de administração de imóveis, são mais de 70 mil casas de férias. Então você encontra aí vários projetos, né, de empresas para gerenciar, para decorar, para fazer manutenção, para fazer limpeza. Então, às vezes você chega, você tem experiência? Tem. Aí você vai ver, puxa vida, realmente não tem, né? Então é um mercado tão amplo que dá a oportunidade, sim, de montar boas empresas, mas como você falou, né, vem de todo tipo aí por detrás delas, né? Um pouco do crescimento da Dream foi isso, né? Foi marca, né? Porque, querendo ou não, o crescimento se deu muito por indicação. Sim, correto? É sempre indicação. A gente nunca trabalhou muito em propagandas, né? Eu estava até conversando com um outro proprietário de property manager, gestora de casas aqui, e ele estava me contando os desafios que era captar clientes. Aí ele fez uma pergunta para mim, tá, e como vocês captam clientes? Sabe que deu aquele grilinho assim, gri, né? Eu falei, olha, a gente não capta. Ele, como vocês não captam? Não, é porque vem muita indicação, né? E a gente zela muito pela qualidade do serviço, então, particularmente, a gente até consegue, não filtrar, não seria a palavra. Selecionar, sim. Selecionar muito bem o perfil de imóveis que vem, investidores que vêm, porque a gente tem que estar alinhado. Quando a gente tem marca... Personalidade do investidor também, né? Muito também. Importante. Aí você tocou num ponto alinhamento. Muito bacana, Ricardo, porque o cliente bom, ele até por uma empolgação, ou por ele não conhecer muitas vezes o outro lado, ele até pode, geralmente não é o que acontece, mas ele até pode indicar um cliente ruim para você. Né? E aí vai da sua habilidade comercial, sua equipe de pré-venda, filtrar muito bem as características, se aquele outro lado pode ser atendido pela Dream ou não. Mas o cliente carniça, aquele ruim, aquele picareta, aquele malandro, aquele que a gente não quer nem chegar perto porque só traz roubo de energia, esse não tem como trazer um cliente bom. É verdade. Algo que eu aprendi na vida, não sei. Na região dele, ele não tem isso, né? Exatamente. Né? Ele é ruim e, consequentemente, ele vive naquela esperteza de, opa, como é que eu ganho em cima do próximo, né, para conseguir me alavancar? Porque a única forma deste cara ter alavancagem no mercado é por meio do engano. Sim. E não pela solidez.
Né? E a tal da mentira tem perna curta, mas a depender da cultura é bom. Por exemplo, em Brasil, a mentira ela pode durar por muitos e muitos anos. Né? Nos Estados Unidos, o mercado ultra concorrido já tem uma certa dificuldade, apesar que muitos ainda se criam. Então, a grande questão aqui é, caramba, é tão lógico, só que muitas marcas acabam não cometendo. Cliente bom traz cliente bom. Um ou outro pode ver uma maçãzinha podre ali no meio desse saco. Tá? Agora, cliente ruim, eu nunca vi trazer Cliente bom. Geralmente, né, é curva de rio, é tranqueira, é entulho. Sim. Tá? Então, uma marca ela tem que estar muito bem posicionada, e porque muita gente também se mete, né, em roubadas fornecendo, vendendo para quem não seria seu perfil de cliente. Porque para qualquer posicionamento de marca, exige renúncia de marca. Eu tenho que falar, eu quero este e não quero este. No começo de uma empresa, muitos querem abraçar tudo. Né? Querem vender. Só que não possuem processos para identificação em termos de consumo que aquele cliente ruim lhe gera. Essa, por já ter trabalhado nos Estados Unidos algumas vezes, mas essa é a principal diferença que eu vejo entre produtividade brasileira e produtividade norte-americana. O porquê o Brasil é um dos piores países em performance e os Estados Unidos, né, de uma forma muito mais eficaz. Mas os Estados Unidos é o país dos processos. Não processo jurídico, mas questões processuais. Né? Como se faz aquilo? Mas pode ser até mais lento. Né? Tem ainda que mandar fax. Né? Em alguns casos, onde eu estava no lugar, envia um fax. Tudo bem, mas é o processo deles. Né? No Brasil, não, parei que eu dou um jeito. Né, a gente dá um enjambre, o tal do enjambre aqui no negócio. Em alguns casos, claro que vai resolver e a gente gostaria dessa agilidade. Mas no médio e longo prazo aquilo não se sustenta. É sustentável. Então fica muito naquela visão do empresário, do investidor. Não, porque o olho do dono engorda a boiada. Isso no começo de uma empresa, tudo jóia. Mas depois de anos, você ainda continua com aquela cabeça de que o olho do dono engorda a boiada, é por isso, só isso que faz o meu negócio crescer, é porque falta processo na sua empresa. Você não tem pessoas de confiança, você deixou de formar. Sim. Você é aquele fundador que vai ter dificuldade, e já tem dificuldade de passar o bastão dentro da sua jornada. Delegar. Então a gente está falando aí em empresas que dificilmente vão ter uma perpetuidade, dificilmente vão construir um legado. São geralmente empresas que querem resolver aquele problema imediato. Uhum. E como que você enxerga isso frente aos seus clientes de modo geral? Todos eles têm facilidade nessa renúncia de parte do público, parte dos clientes? Não tem funciona isso? Não tem, porque para a gente ter uma mudança e trabalhar marca, a gente tem que vir numa camada, duas camadas na verdade anteriores. Uma camada é que é lá no nosso futuro que estão os nossos medos, concorda? Sim. E esses nossos medos, muitas vezes, alicerçados em crenças limitantes, bloqueios, lá do nosso passado, muitas vezes de infância, e lá vai. Então, quando você pensa numa projeção, alguns demônios vão vir para a superfície. Tipo, e se eu me tornar visível? E se as pessoas quiserem mais o meu produto? O que meus amigos vão dizer? Né? E será que eu vou ser, como é que as pessoas acreditam que marca pessoal é ser influenciador? Você é influenciador de uma forma ou de outra. Uhum. Né? Mesmo na sua família, você tem alguma certa influência. Você às vezes só não é digital. Okay? Mas todos nós somos influentes, mais ou menos. Então, primeira questão é os medos que vêm à superfície, porque quando você se torna uma marca relevante, né, aquelas suas inseguranças, elas também viram à superfície. Então, a pessoa já começa, antes de buscar ajuda, né, antes de buscar orientação, uma estratégia correta, ela já começa a botar isso em cima da mesa. E segunda, começa a se auto-sabotar? Aí vem aquela questão, as famosas procrastinações, sem pé nem cabeça, mas tudo bem. Se a pessoa assim acredita, para ela faz sentido. Nós, humanos, só procrastinamos porque temos alguma vantagem. Não existe procrastinação sem benefício. Uhum. Ela pode ser a curto prazo, mas é um benefício. Eu prefiro não fazer tal trabalho agora à noite, porque eu vou preferir ver Netflix. Tem um benefício. A folga. Reserva energética, né? A pipoquinha. Claro que é muito melhor, às vezes, do que você ir até 1h da madrugada em cima de um projeto. Sim. Então, aquele conforto me dá um benefício imediato, certo? Mas não me dá uma projeção a médio e longo prazo. E para você parar numa procrastinação, então a gente estamos falando de tirar o curto prazo, o benefício de curto prazo, e trocar pelo benefício de médio e longo prazo, que é uma aposta. Uhum.
É um cassino. Você não sabe se vai ganhar ou vai perder. É uma aposta. E essa troca, ela é tão ruim porque mexe com hábitos. E aí vem o segundo aspecto que eu queria lhe dar. Porque para você desenvolver uma marca corporativa ou marca pessoal, exige-se mudança de hábitos. Porque vivemos numa caixa estanque chamada 24 horas. Era assim na época, né, de Platão, era assim na época de Jesus Cristo, de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, de Steve Jobs, era na nossa época. Não teve o dia alongado, né? Para ninguém aqui, né? Continua sendo 24 Estamos trabalhando horas. nisso, mas ainda não, né? Ainda não, né? A gente continua tendo essa caixa estanque. Então, se eu quero ter, Einstein já dizia, para eu ter um output, uma saída hoje, né, de um resultado diferente ao final do meu dia, às 18 horas, se eu continuar botando o mesmo input, a mesma entrada aqui 6, 7, 8 horas da manhã, pô, é beirar a loucura. O mesmo input, como é que eu vou ter um output diferente? Sim. Então, se nessas 24 horas eu quero que haja um resultado diferente, só tem duas coisas que eu posso fazer. Ou eu tiro algo que está atrapalhando dentro dessa caixa para colocar um novo hábito, okay? Ou então eu reorganizo o que está lá dentro e vejo, opa, aqui tinha um vácuo, aqui tinha um espaço que eu não aproveitava, aqui eu estava sendo pouco eficaz. Eu reorganizo as caixas dentro daquele baú, chamado 24 horas, para colocar um novo hábito. Por que estou falando isso? Pois marca pessoal é um novo hábito que você coloca na sua vida e que ninguém nos ensinou. Por quê? Sempre nos ensinaram a controlar KPIs, OKRs, plano de ação, plano estratégico, tudo para a CNPJ. Porque desde a Revolução Industrial você tem que trabalhar para alguém, certo? Esse sempre foi um modelo, né, estudantil, trabalhista, social que nos colocaram. Mas jamais nos disseram, se valorize, né? Seja um CPF além de um CNPJ, né? Você não é insubstituível, mas seja alguém difícil de substituir. Não nos educaram dessa maneira. Nos educaram apenas para trabalhar para os outros e não nos valorizarmos. Por quê? Essa é a maneira mais fácil de alguém ter poder sobre você. Poder social sobre você. Porque a partir do momento que o Ricardo Fausti empreendem e se sentem independentes, antes quem tinha poder sobre você... Já não tem mais. Já não tem mais. As pessoas querem isso? Já não. O mundo é o que é até hoje por causa de base de poder. Né? Um fala, o outro obedece e aí o efeito manada vai lá e exerce aquela função. Quando então falamos de marca pessoal, passa antes de tudo de olhar procrastinações, olhar mudanças de hábitos, se eu quero essas mudanças e, a partir disso, eu passar a me conhecer. Porque antes então de toda essa jornada da marca pessoal é autoconhecimento. Eu entender que eu tenho o maior potencial, que eu reconheço, mas o mundo aí fora não percebe. E talvez eu estou esperando que venha aquela oportunidade maravilhosa e alguém me salve. Porque senão eu vou ficar só reclamando que o mundo não é justo. Nunca foi, não é e nem nunca será. Alguém contou para você que o mundo seria justo. Um colégio, um pai, uma mãe, né, um professor, o seu ambiente social. Não é a realidade, né? Não é a realidade, é ingenuidade, né? A cabacice, né? Imaturidade dentro dessa construção. O que a gente faz, então, com marca pessoal é trazer valorização, não em forma de arrogância, mas pés no chão, para aquele profissional saber qual é a real capacidade dele e o que isso lhe afasta, né, de conseguir os sonhos, as realizações que ele gostaria na vida. Porque uma coisa é quem ele acha que ele é, outra coisa é quem o mercado acha que você é. Se tiver uma diferença muito grande entre esses dois personagens, se tiver um hiato aqui, que eu chamo um vale da morte, aqui nesse meio, você está ferrado. Mais dinheiro, tempo e energia você está colocando em ações que não dão resultado. Agora, quando você traz essa percepção, minha marca não está forte. E o mercado também não está me entendendo como eu gostaria de ser percebido, mas eu começo cada vez mais a ter a confiança em me entender quem eu sou. Isso lhe traz, no primeiro momento, numa primeira fase, senso de realidade. És quem és, né? Consequentemente, a gente consegue agir numa mentoria, num trabalho de marca, de uma maneira muito mais sábia, muito mais racional, com uma alavancagem muito mais rápida. Porque aquela pessoa, ela entende o que ela tem que fazer para que ela vá transformando aquela percepção pública de uma maneira cada vez mais diferente, que lhe traga poder, que lhe traga muito mais decisões sábias para alcançar novas oportunidades e convites na carreira. Então, no seu trabalho, ele funciona mais em uma forma de mentoria também para esses empresários, né? Essas pessoas,
de reconhecer aonde que eles estão, os desafios que têm e também passar essa ideia de delegação também, porque tem uma questão, né, de escala, né? Então, como que você vai ter uma escala se só você exerce aquela função, né? Isso aí eu aprendi aqui, foi difícil, né? Essa questão de não conseguir ser substituível, né? É uma coisa da natureza humana, né? Um dia eu percebi, eu falei assim, poxa, só eu que trago o cliente para dentro da Dream Vacation. Se eu pegar meu carro e tiver um acidente ali, eu falei assim, a empresa vai morrer? Né? Não pode. E foi onde que comecei a preparar pessoas, né, a estar atendendo clientes e trazendo para cá. Porque não é escalável uma pessoa só ter uma captação de clientes, né? E olha só que interessante esse aspecto que você citou com relação à escala, Ricardo. A marca, quando você passa a conhecer a sua própria marca, começa a cada vez mais controlar como é que será o seu futuro. Então, o princípio do trabalho de marca é eu ser o CEO da minha própria vida, ok? Joia. Então, eu comecei dentro da minha própria marca, assim como de várias pessoas, a repensar vários aspectos como tinha o medo educado. Espera lá, será que eu preciso, todo o negócio que eu crio, será que eu preciso escalar? Cada vez mais a gente vai pensar. Uma boa pergunta. Foi na direção que eu te conheci, né? A primeira empresa, a Quaternos, uma empresa de segurança e tudo mais. A nossa, vamos dizer, a nossa história, né? Mas a gente se conheceu no ambiente empresarial mais nesse sentido. E de lá para cá você mudou um pouco a direção. Conta pra gente. Porque como é que a gente foi formatado? Desde 70, 80, 90, quando começou assim, né? O foco dos MBAs, né, gestão empresarial, gestão de ativos, começou esses termos a ir cada vez mais startups, escale. E esses tempos eu estava com um cliente indo, né, para uma sessão fotográfica dele, de São Paulo para Barueri, e aí ele perguntou, pô, mas essa marca que você tem, eu tenho algumas marcas, mas essa é a sua marca X, ela não escala, né? Aí não vai ter como. E ele é CEO de uma empresa conhecida no Brasil. Eu perguntei para ele, mas por que essa marca precisa escalar? Ele é um macaco velho, 30 anos de profissão, ele vira assim para mim, dirigindo, ele assim, caramba, cara, eu nunca me fiz essa pergunta, ninguém teve coragem num board de me fazer essa pergunta. Por que eu preciso escalar? Eu falei, tem marcas que faz sentido. Sim. Eu quero deixar alguma coisa, né? Mas se o legado, eu considero já outras gerações. Mas tem marcas que eu considero o legado da minha obra no agora, apenas no presente. Consequentemente, eu posso também, com uma marca forte, passar a decidir até quando eu quero que aquele dure, né? E se a consequência de escalar vai atingir ou não o que eu quero para a minha vida. Sim. Então, a marca pessoal, ela nos dá a capacidade, Ricardo, de escolher, antes de dizer o mercado nos molda e terá que ser assim. Eu trabalho hoje com clientes um processo contrário. Qual é a matriz de vida que a gente quer desenvolver e o trabalho se encaixa dentro disso, e não o contrário. Porque como é que nos ensinaram? Que a gente tinha que ser o profissional 40, 40, 40. Sabe o que é isso? Trabalho no mínimo 40 horas por semana, por 40 anos, e se aposente por 40% do salário. Essa eu não tinha ouvido falar ainda, né? 40, 40, 40. Geração 40, 40. Então, nós fomos educados a opa, chega lá, se você tiver condições, você na década de 80 ali, né, 90, 70, fazia a faculdade, 4, 5 anos. Então, começo da sua fase adulta, você dedicava-se a isso e passava daí, então, 10% da sua fase adulta e os outros próximos 90 anos, 36 anos, né, a 40, você passa trabalhando, porque 40 anos ainda é a média mundial de trabalho até uma pessoa morrer. E esse era o conceito, né? Que para você ser sucedido tinha que ter uma faculdade. Isso aí. Eu me recordo crescendo com essa ideia na Senão cabeça. você não vai ser ninguém. Exatamente. Tanto é que pega a década de 80, 90, o auge era fazer medicina. Pega hoje em dia a molecada, né? Vai perguntar para um filho, para um sobrinho, um neto, querem ser influenciador, youtuber, mas eles olham o pai muitas vezes médico, barrigudo, com, né, olheira, cansado, só vem à noite ou no final de semana, fala assim, e vi já, porque palestro também para jovens, fala assim, eu decidi para o outro lado, né, para o design, para artes, para música, qualquer outra coisa que inventou, para arquitetura, porque pô, eu não queria mais ter a vida que meu pai teve.
Então, como nos educaram, principalmente geração X e Y, X os nascidos de 62 a 81, Y ali após 81 até 96. Sabe? Então, o pessoal hoje dos seus 30, 32 até os seus 55, 60, que é a grande massa de trabalho, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, nos formataram ao seguinte modelo, né? Sua palavra-chave é ser workaholic, e você vive a vida aqui para trabalhar. E o seu trabalho é que vai ser um validador social de quem você é e da sua importância perante o mundo. Então, você fazia a faculdade, entrava no estágio, olhava para aquela empresa típica, o Fausto vem de uma cidade tipicamente que olha isso, né, o setor industrial, o Joinville, né? Então, você olhava lá assim, 12, 15 camadas em cima, agora eu sou estagiário, agora eu consigo botar minha bicicleta, né, um pouco mais próximo ali da porta. Daí depois você ia para uma Honda Bis, né? Daí depois 5 anos, agora você vai ser, sei lá, um Aspone, assessor de porra nenhuma, né? Agora você já foi para algo melhor, agora eu comecei a virar um coordenador, um gerente, típico. E eu também fui nessa carreira, e nada contra, porque tem gente que opta assim. Sim. O problema é quando você não tem domínio sobre a sua vida e acha que a vida tem que ser assim. Aí sim eu me manifesto aqui, ou se essa é a sua única opção. Então você olha, daqui 15 anos talvez surja, 20 anos, uma oportunidade para eu virar um C-Level. E grande parte não vira C-Level. Né? Grande parte... Estatisticamente impossível, né? Mas não é um CMO, um CTO, um CIO, estatisticamente impossível. Grande parte se fode, né, dentro dessa jornada e não vira um C-Level. E aí o cara também, mesmo os que alcançam, e hoje eu trabalho com muitos, né, que alcançaram, isso foi a minha própria vida, alcancei o topo que eu podia chegar em multinacionais, assim, mas é só isso. Tem gente que adora, mas tem gente que aquilo vai incomodar muito. Então a gente passava daí os próximos 40 anos trabalhando, 80 mil horas, é a média de trabalho do ser humano, trabalho. Isso aqui também é uma forma de trabalho, estudos, etc. Nada disso conta, fora os 80 mil. Então a gente passava a vida inteira, depois se aposentava, ou virava conselheiro, né? Ou então virava consultor. Né? Os famosos consultores não duravam 2, 3 anos, muitos executivos, porque nunca tinham vendido nada, achavam que era fácil virar consultor, quebravam. Dava mais 3, 4 anos, as pessoas, o que acontecia? Morriam. E nos diziam, olha, agora você vai ser feliz, Fausto. Você vai comprar uma casa, né, em Balneário Camboriú, né, ou pior ainda, que não tem dinheiro no Ervino, né? Então, comprar a casa lá na praia do Ervino, e então, e aí você vai ser feliz. Pô, não dava mais tempo, cara. Se hoje a expectativa média de vida do homem brasileiro, 72 anos, quando a gente bota 2, 3 décadas para trás, pior ainda. Tudo bem, de 40 para cá, a gente evoluiu 45 anos de expectativa de vida. Muito, claro, pela diferença que a mortalidade infantil puxava muito para baixo e melhoramos muito. Mas ainda é uma desgraça, concorda? Sim. Então hoje, quem tem 37 anos, 38 está nos vendo, nos escutando agora, no Dream, né? Você já passou do Cabo da Boa Esperança, você tem menos de futuro do que de passado. Será que ainda faz sentido viver só com a mentalidade desse tipo, né, de regime? A marca pessoal ela veio para transformar um pouco disso. No sentido, carreira mas vou quebrar um pouco teu raciocínio aí. Sabia que eu vou viver 200 anos? Joia. Vou viver 200 anos. Ainda não sei como, a tecnologia não chegou lá ainda, né? Mas, sobretudo, quando a gente olha para frente e com as mudanças, inclusive de tecnologia que tem, todos os peptídeos e tudo mais que vem saindo, já se diz que o ser humano que não vai morrer já nasceu. Mas quando você olha para o futuro com tanta incerteza, com daqui a pouco uma inteligência artificial, você não sabe se vai trabalhar ou não, com um monte de facilidade, você criar um avatar irreal, falando de um produto real, tudo virou efêmero, tudo virou difícil de acreditar. Volátil. Então, volátil. A marca se tornou mais importante ainda, né? Exatamente. Mais do que nunca. E quanto antes tiver essa construção, melhor, né? Porque a gente fala muito, Fausto, bem colocado por você, no mundo VUCA e BANI. Né? Banal, volátil, cada vez mais polarizado também. Ou seja, o futuro nunca foi tão incerto como é agora. Então a gente falava no passado em plano de carreira, PDI. Então você entrava numa empresa, sente aqui, Fausto, vamos fazer seu plano para os próximos 20 a 30 anos. Certo? O sobrenome do Fausto virava o nome da empresa. Beltrano da Disney, Ciclano da Universal, Beltrano da VASP, da Varig, e assim vai. Quando aquela pessoa não estava mais lá, parece que... Crise de identidade. Crise de identidade, não tenho mais um validador social.
as pessoas lhe respeitavam no clube da cidade, numa associação comercial e industrial. O Fausto visitou, né, viveu esse ambiente de associações comerciais, eu também, onde alguém era importante não em função do sobrenome, né, disso. E se você fosse independente, né, um vendedor independente, um empresário independente, cagavam para você. Né? Geralmente não tinha relevância. A gente vive uma mudança com relação a esse aspecto, onde, pera lá, eu não quero mais um validador, e a geração Z é uma que vem levantando muito essa bandeira, que apenas a minha vida seja vista em função da empresa. A minha vida não é só carreira. Espera lá, tem alguns eixos aqui que agora talvez eu possa repensar o que é sucesso, realização e felicidade. Antes era ter um bom cargo. Então eu tinha um bom crachá, uma boa assinatura de e-mail. Então aquilo era ser feliz. Os pais tinham orgulho se você era, né, o C-level de alguma grande empresa. Hoje em dia você olha, caramba, para mim talvez sucesso é um mix entre, sim, carreira, consequentemente impacto em finanças, mas saúde mental, saúde física, espiritual, familiar. O conjunto desta ópera, né, começa a criar talvez uma matriz de vida. Então, como eu trabalho hoje com muitas marcas pessoais, não é só o que o mercado quer dele e ele se molda novamente pelo mercado. Mas a primeira conversa que eu tenho com aquele executivo, aquele empresário, empresária, é o que você quer daqui para frente na sua vida. E então eu venho numa lógica, e esse foi um dos fatores do meu crescimento de mercado, que eu vim numa lógica diferente do que grande parte vinha na parte de branding. Então, em função do que essa pessoa quer para a vida, o resto que se molde é isto. E não o contrário, senão a gente volta a ser um escravo daquela natureza. Se não o mercado é assim, eu tenho que ser assim, porque me contaram que seria assim. Então, a todo momento eu tenho que escalar. Não, mas se o Fausto, por exemplo, ou o Ricardo querem ter mais liberdade de tempo com a família, querem ter mais liberdade geográfica, para poder, talvez, 1, 2, 3 vezes no ano, poder viajar pelos Estados Unidos, pelo mundo, e conseguir gerir melhor a distância. Se querem ter liberdade financeira, ou seja, não depender muito de poucos investidores ou poucos, né, CNPJs ou CPFs. Se eu quero essas 3 liberdades, geográfica, financeira e de tempo, talvez a escala me mata com relação a isso. Talvez eu tenha um volume, né, e eu já tive centenas de funcionários, talvez aquilo também vai me incomodar. Opa, primeiro eu quero ver como é que vai ser a minha vida. E o meu produto se adapta a isso. Então, hoje em dia, cada vez mais, Ricardo, eu trabalho nessa transformação, nessa ponte, para trazer ao empresário, executivo, executiva, uma clareza mental de como construir uma matriz de vida antes de um plano de carreira. É possível fazer isso sendo low profile? Sim. Ou aparecendo pouco? Ou tem que todo mundo ir para a rede social? É possível, Fausto, só que aqui, a rede social hoje, ela se transforma num impulsionador poderoso para você alcançar muito mais rápido do que você gostaria. Agora isso... Tipo, vou tomar café da manhã, eu filmo o que eu faço no café da manhã? Mais ou menos essa linha, não? Não, eu não recomendo, porque isso vai de perfis específicos que foram os que fizeram sucesso no começo, né? Aí vão, Caíto Maia, Anitta mostrando os hábitos de vida dela, Virgínia. Então hoje quando as pessoas falam em marca pessoal, influência digital, nos vem à mente logo esse tipo de, até um estereótipo, né? E isso causa mais pavor na grande massa do que, não, mas eu não quero minha vida exposta assim. Eu sou totalmente reservado, eu odeio fazer isso daí. O primeiro princípio de uma marca é o que você quer mostrar ou não quer mostrar. Já começa a conversa por aí. E segundo o que eu quero mostrar faz eu chegar mais rápido onde eu quero ou não. Porque eu posso gostar disso aqui, eu achei fantástico esse boneco, certo? Mas se isso daqui não me acelerar para onde eu quero chegar, não é porque é meu hobby que eu vou falar sobre isso, certo? Então, tem pessoas, não quero expor meus filhos. Tá tudo certo também. O que há hoje no mercado é muita gente ruim instruindo pessoas, né, com relação ao que se chama de influência digital. Influência digital não é ser um pavão, né, não é fazer o hábito de vida, porque a gente tem que é um tipo de influência digital por autoridade técnica. E temos outro em termos de hábitos de vida. Esta escolha já é feita já desde o começo.
Eu sou um cara que raramente publico coisas de hábitos de vidas frequentes, pode ser um ou outro local em específico, mas o meu público não está esperando isso, né? Ele não compra. Mas você não pode postar por prazer pessoal ou para ter novas conexões? Pode. Agora, minha sugestão é, desde que aquilo se conecte com talvez os prazeres, os hobbies também do seu público-alvo. Porque se for algo só próprio, né, por vezes pode ser um tiro no pé. Isso é verdade. Faz sentido. Porque a depender como aquele seu público Vai te enxergar. de enxergar. Por exemplo, Dal Bosco, eu posso publicar eu fumando charuto tomando um uísque? Depende do seu público-alvo. Por exemplo, 96% do público homem, né, que são meus mentorados, fumam um charuto de alguma, sabe? Não é todo dia, né, mas de vez em quando dá aquela baforada, vamos dizer assim. E dá certo. Então, mas você não perderia um público evangélico, né, bem ferrenho ali? Sim, mas o ultra público evangélico, doutrinador, etc., tem que ter uma linha, né, do evangelismo ali, não é meu público. Então, se há uma parte que se incomoda com aquilo, eu também não estou nem aí. Né? Talvez até uma estratégia de pré-seleção? Pré-seleção e saber, né, quem é o perfil que eu trago para dentro, para que também a minha comunicação seja muito mais eficaz. Porque não adianta você também trazer cliente que fica toda hora ali testando. Sim. Essa pessoa ela vai demorar a render. É preferível trazer clientes que são colaborativos, e é dessa maneira que eu trabalho. Porque é um processo de ganha-ganha, de construção. Marca precisa ser isto. Né? O Mad Kingdom não estava formado desde o começo, teve que começar tijolo a tijolo, né? E começou lá com um processo de ideação. Consequentemente, quando a gente fala em construção de branding, a gente tem que entender não só o que se conecta com o público, como o mercado ensinou muito, mas o que esta pessoa ela quer de fato para a vida dela, porque senão ela não vai conseguir carregar na vida dela. Porque a única coisa que ela vai vestir até o final da vida dela se chama marca pessoal. É a única camisa que vai continuar com você. E algumas pessoas além da sua morte. Né? Quando uma marca ela continua sendo lembrada. Porque até onde você vai ser lembrado neste mundo? Até o momento, né? Você vai continuar vivo. A pessoa lembrar de você. Exatamente. Você continua neste mundo vivo até o momento que continuam lembrando de você. Só que não é a realidade. Grande parte fala em legado, em perpetuidade, mas pensando só, depois que eu morrer, eu vou ter o nome aqui do ginásio esportivo no bairro onde eu nasci, vou ser um nome de uma rua. Vocês moram no nome da rua que talvez tenha o nome de uma pessoa. Você sabe quem é? Eu cresci Armando Salles de Oliveira. Não tenho a mínima ideia de quem é. Aí tá. Então, eu não quero dar um nome apenas uma rua num município. Começa esse princípio. Segunda pergunta, Ricardo. Você sabe o nome dos seus pais, certo? Sim. Dos seus avós, você sabe dos 4? Sim. Não vale assim, vó Dinda, né? A vó Dinda, né? Às vezes a gente não sabia nem o nome falso. Mas do bisavô, não. Aí tá, o bisavós dos 8 não sabe, né? Pode ser de um ou de outro. Onde é que eu quero chegar? Daqui 2, 3 gerações, Ricardo, as pessoas estão cagando para quem a gente foi. Isso que na época ainda tinha foto impressa, tá? Que ainda sua mãe pegou, isso daqui era o seu vô, né? Hoje em dia esquece. Hoje em dia você não sabe nem onde está a foto do prato de comida que você comeu no Olive Garden semana passada. Seu aniversário do ano passado, comemorando no Epic, aí mesmo que você não sabe, vai ter que rodar lá no celular e talvez perder o Natal da Cloud. Sim. Construção de marca pessoal é legado visando presente e futuro. Futuro, a depender do Deus que você acredita, você terá um futuro. É alguém que lhe deu um presente. Né? Agora, se não é este caso, o que a gente tem que fazer? Caramba, eu quero construir marca para hoje, para começar a me dar resultado e significado hoje. Se eu apenas trabalho em função do que o mercado quer, ou me moldar para um modelo, né, que a gente vem desde a Revolução Industrial Trabalhista, social, talvez eu não construa uma matriz de vida que me abrace. Então aqui não existe, isso que é o bacana da marca pessoal, é de pessoalidade. Para eu me tornar marcante, memorável, impactante perante o outro lado, por longo prazo, tem que ter muito significado. E isso tem que se conectar muito, Ricardo, com o que você quer para a sua vida. Sim. E a partir do momento você molda os negócios para atingir aquilo. Nos colocaram na cabeça que a gente tinha que ser grande, 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 grande. Vocês podem chegar, talvez, à conclusão que, caramba, 180 casas é um ótimo para a gente não infartar, é um ótimo para a gente conseguir ir por ano para Aspen, para o Brasil, né, e dar uma volta por aqui. Né? Agora, e esse trabalho tem feito com várias empresas, se mudar de 180 para 360, o que muda na nossa vida?
No passado não tinha essa discussão, era ridículo, né? Você receber essa pergunta. Meu sócio vai operar a empresa sozinho, que eu infarto. Semana passada eu levei essa pergunta para um conselho, que eu estou como conselheiro consultivo. Desculpa, eu não podia rir, desculpa. Real, mas é real isso. Eu fiz uma pergunta para o fundador, né? Eu assim, tá bom, você quer chegar nesse nível, joia, temos capacidade técnica para estar lá, né? Os novos investimentos estão chegando, podem nos proporcionar chegar até lá. O que muda na sua vida? Porque ainda é empresa de dono, ok? O que muda na sua vida? O que muda na vida de quem está com você, né, em termos de família. O que vai mudar na vida de quem está aqui. Porque tem algumas pessoas que hoje estão conosco, que vocês gostam, e não vão ter mais, nesse outro nível, né, duplicando, não tem mais como continuar na nossa equipe. Tem que analisar. Aquele cara, ele consegue demitir? Não é? Saudosismo. Não, porque está comigo desde o começo. Tudo bem, trouxe ele até aqui, mas isso não representa que ele vai com você para frente. Sim. Certo? O que você vai precisar dele ou dela. Isso se chama ter uma empresa, ter maturidade. Quando a gente começou a botar isso em cima da mesa, cara, aí os demônios apareceram, né? Os pensamentos, caramba, cara, a gente vem numa perspectiva por décadas do crescer, 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 escalar, 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 mas para ir para onde? Para durar até quando? A própria média de duração das empresas está mudando drasticamente. É um estudo muito difícil de rodar mundialmente, mas estudos mais confiáveis acusam 61 anos era o tempo médio de empresas, décadas atrás. Agora a gente já vem num patamar de 22 anos, tempo médio de médias e grandes empresas no mundo. Tá? Em algumas áreas, nos próximos 10 a 20 anos, passará 4 anos a duração média de uma empresa média. Puxa vida. Por quê? Muito processo de M&A acontecendo, muito processo de spin-off, muito mais de joint venture, é muito mais fácil você também, né, uma grande, comprar um médio ou pequeno e diluir para aquela marca não atrapalhar, né, ou transformar aquilo numa unidade. É muito mais fácil hoje em dia você ter um processo de testar MVPs, pivotar, ajustar, retornar, desistir, onde isso há 30 anos existia. Onde há 30, 40 anos, se não fosse no Vale do Silício, ouvíamos falar intensamente de startups. Era difícil. Ou seja, é tudo muito mais fácil. Né? O acesso, hoje o problema não é informação, mas o acesso também facilitou. E, consequentemente, nos possibilita olhar para novos horizontes e quebrar alguns tabus, alguns paradigmas de que, não, a vida talvez não precisa ser assim. Não, talvez o meu mercado não precisa ser assim. Ah, mas está inventando moda. Não, você pode sim atender muito o que você quer para você e para a sua família e moldar o negócio em função disso. E não apenas o mercado dizer, porque o mercado sempre vai ditar em função do que os mais poderosos querem que você seja. Se você quer assumir como CEO da própria vida, algumas perspectivas têm que ser vistas considerando essas duas linhas. Marca pessoal, Fausto e Ricardo, essencialmente busca isso. Eu tenho que dar um grande entendimento de quem eu quero desenvolver, quem eu quero atrair, para a minha vida ser cada vez mais bela. Eu acredito que algo que você falou, né, sobre balancear vários fatores, o que é da vida, né, para o futuro, deixar o legado ou não, e você também mencionou aí, né, que a média de uma empresa está indo para 4. Eu acho que também tem muita gente que entra achando que quer ser dono de empresa, mas depois vê realmente que a insônia 1h da manhã, sem saber se vai conseguir pagar funcionário naquela semana, não é para ele. Né? Então, eu acho que o empreendedor, ele já nasce com um gene que dá para você lapidar ele. Né? Então, às vezes, você tem esse gene dentro de você que é super bruto, você vai lapidando e você vai crescendo, né? E tem pessoas que não têm essa paciência de lapidar aquele gene ou simplesmente não quer. Eu tô com um grupo aí de amigos do WhatsApp e que um amigo falou assim, eu quero montar minha empresa, o outro já falou, Deus me livre, não faça isso, né? Não vale a pena. Eu cheguei um momento da minha carreira, inclusive, cara, que alinha muito o que você falou, que após ter trabalhado com milhares de pessoas de diferentes culturas e ter trabalhado em diferentes partes do planeta, mas cheguei um momento que eu decidi que pelos próximos anos eu não ia querer ter funcionário, por exemplo. Então, tem marcas que eu poderia ter crescido muito mais em termos de escala, okay? E ser muito mais conhecido.
mas, aquilo ia ferir algumas coisas que eu queria naquele momento. Tá? Exemplo, sucesso hoje para mim é conseguir alinhar muito liberdade financeira, geográfica e de tempo. Eu sou um cara que eu quero trabalhar onde eu posso estar pelo mundo, que eu consiga trabalhar quando eu quero, né, em termos de horário, agendas, ela vai, e que eu queria ter liberdade financeira, ou seja, não depender apenas de uma fonte, certo? Para não correr tantos riscos. Principalmente quem não nasceu em berço de ouro, como eu não nasci, né, sempre vim de uma família, meu pai é militar, minha mãe vendia roupa com a sua Monarch 62, né, roupa na garupa, e eu acompanhei ela em alguns momentos. Poxa, a escassez está ali, né, dentro da gente, então a gente tem alguns medos, alguns cagaços. Então chega algum momento que eu falei assim, não, pera lá, eu quero parar de escalar, mas eu quero fazer um outro tipo de reorganização e eu quero encontrar as minhas felicidades nos próximos anos e vou trabalhar por projetos, né? E aí, se precisar de algumas partes aqui dentro de cada projeto, eu vou moldando. Tá vendo? Não tem um certo ou errado, né? Ou seja, o que você quer naquele determinado momento para você e sua família. E como é que você vai se desenvolver dentro disso. Tem gente que fala, não, cara, eu tenho que ter a sensação de que eu tenho funcionário, porque senão o negócio parece que não está crescendo. Ou às vezes também eu tenho isso comigo, de eu querer ter a possibilidade de empregar bastante pessoas, de ajudar de alguma forma a comunidade, né? Então hoje a gente tem em torno de 70 colaboradores, então são 70 famílias impactadas por uma empresa que eu e o Fabiano iniciou. E isso é uma recompensa para mim muito grande já. E não é só empregar, é o como empregar, né? Então tem vários princípios, valores, a maneira como se trabalha aqui, que olha, conheço bastante do mercado, mas a Dream é realmente diferenciada. A hombridade, a retidão, o respeito, a visão que a gente estava falando de brand, de marca, de alimento, né? O crescimento de longo prazo, isso de selecionar parceiros, selecionar até investidores, é muito disso, muito desse... E olha o efeito que daí uma marca pessoal bem construída de um empresário acaba trazendo depois para a marca corporativa. Porque a partir do momento que Ricardo vem para a superfície, em termos de CPF, né? Além da Dream Vacation, você agora tem uma comunicação cada vez mais eficaz. Hoje em dia, vários dados já comprovam que 7 vezes maior é a conversão de leads quando vem por funcionários do que pelo cadastro típico da empresa. Uma landing page. Por quê? As pessoas olham você no ambiente digital além da marca corporativa. Muito difícil você ver um empresário, você acompanhar por muito tempo, e está claro, não só a habilidade técnica dele, mas também os valores humanos muito bem definidos. É muito difícil entender que as pessoas, 70 pessoas que trabalham com você, são uma carniça, né? O total oposto, uma coisa fedorenta, um negócio que, nossa, é astringente. Não tem como, expulsaria, né? Não se sustenta. Ainda mais vocês estão por tantos anos no mercado, você 20 anos, certo, Ricardo? Aqui nos Estados Unidos. Corretor, né? Nos Estados Unidos, 25. 25. Não tem como sobreviver no mercado desse, né? Por tantos anos fazendo uma sacanagem. Sim. Ainda mais no mercado que parece grande, mas que todo mundo se conhece em Orlando. Sim. Muita gente se conhece. Então, aqueles colaboradores passam a ser vistos como um rastreamento daqueles valores, dos interesses dos líderes. Então, todo mundo se beneficia dentro disso. Então, quando uma equipe de pré-venda, de pós-venda, de CX, um administrativo, financeiro, todo mundo nessa orquestra aqui que tem contato com potenciais clientes, investidores, parceiros comerciais estratégicos, tende a ser visto como a extensão da sua marca. A marca pessoal bem elaborada para quem é líder no negócio acaba beneficiando como toda essa tropa atende e como ela é vista. O que suporta e o que não suporta. Por exemplo, eu tenho pessoas de projetos que é incrível que elas vão atuar diretamente com clientes meus. O respeito que os meus clientes têm por eles é muito parecido com o que tem comigo. Que bom. Porque eles sabem se tratarem lá de uma maneira diferente, também é como se estivesse me ferindo. Sim. Né? Então, quando a gente trabalha dessa maneira aqui, você acaba impactando um CPF, acaba impactando vários negócios aqui abaixo. Pelo seguinte fato, você acaba de construir os irmãos gêmeos, né? Parir os irmãos gêmeos aqui, né? Que geram grandes vendas. Confiança e segurança.
Tem até um livro muito bom que é A Mentalidade do Fundador, né? Que mostra diversos casos de empresas que se afastaram daquela mentalidade que construiu o negócio, a mentalidade do fundador em si, e como isso acabou ruindo. Eu aprendi há uns anos atrás como prever o futuro. E foi muito interessante quando desenharam para mim a estrutura de como prever o futuro. Foi uma ferramenta, Afonso? É uma ferramenta. É uma ferramenta de um Ralph Petkoff. O cara é incrível mesmo, e o raciocínio é muito simples. Quando a gente para O pensar. Ralph brasileiro? Isso, conhece? Conhece. Sim. Então, quando você olha a estrutura das pessoas em si, então a gente vai olhar para as gerações lá de trás, né? Baby Boomer, geração X, geração Y, Millennium e tudo mais. Cada um tem as suas características, né? E por que elas aconteceram? Porque a sociedade estava de um jeito. Então lá atrás, e a gente estava falando um pouco sobre esse ímpeto de o que nos ensinaram a trabalhar de modo intensivo e ver a vida dessa maneira, é porque antigamente os nossos avós não tinham tantas condições. Nossos pais tiveram condições melhores e a gente foi melhorando isso. Só que a geração que nasceu na década de 90 viveu num mundo de abundância. Né? Então a premissa deles quando olham para o futuro é que o mundo tem abundância, que eles não precisam suar tanto ou ter a visão de trabalho do mesmo jeito. Só que o que acontece? A cada vez que a gente traça uma linha base, e eu vou tentar explicar aqui visualmente, né? Traça uma linha base, tem as populações aqui e a gente projeta o tempo que essa população chega para se tornar um decisor em empresas, em ambientes políticos e tudo mais. Então, o nosso mundo se tornou muito sólido e com instituições muito, muito firmes quando a gente viveu um pós-guerra lá atrás, teve os primeiros baby boomers, e eles entenderam que eles precisavam de uma estabilidade social. E aí eles foram para o poder. Então, 20, 30 anos, 30, 40 anos na época, depois se tornaram os líderes das empresas. Então, sistema político, empresas todas foram naquele sentido. Justo. Depois viemos para a geração X, gana de crescer e tudo mais, crescimento acelerado do mercado, né? Capitalismo acima de tudo. Depois geração X, depois geração Y. Geração Y, já quero entender um pouco mais do mundo, quero vivenciar. Muito do que a gente vê hoje dessa globalização foi muito do que surgiu lá atrás. Aquela mentalidade, quando chegou no poder, começou a incitar a globalização, porque viver era mais importante. E a gente está vivendo um novo momento que daqui a pouco os millennials estão nisso. Que foi a geração que foi criada em abundância, né? Então eles não viram as dificuldades, é o que você falou. Eu olho pro meu pai, que é médico, tem um bom salário, mas é barrigudo, tá com olheira. Não quero isso para mim, quero virar influencer. Então, essa visão, a gente ainda não chegou no momento em que a gente vai viver na sociedade em que eles estão como líderes. Só que vai ser daqui a pouco. E por isso, experiência vai ser mais forte. E quando a gente conecta isso com o que a gente ouve, inteligência artificial, robôs, tudo mais, ópticos, esse monte de coisa, vindo para dar suporte para as pessoas, então, viver experiências vai ser o novo marco social. Trabalhar menos vai ser uma resposta àquela população. Não vai ser tanto quanto a gente olha hoje pensando de que vai ter um problema social, uma comoção das pessoas. Vai ter para a parte da população. Mas a população que está chegando na liderança, nas posições de decisão, já não tinham tanto esse preceito. Então a sociedade vai se adaptando. Ou seja, quando olhamos para o futuro, e não só quando olhamos o balancete da Disney, né? A Disney até por muitos anos focou em filmes, e isso dava muito dinheiro. Mais recentemente, quando você olha, ela está focando muito mais em experiências. A maior fatia de lucratividade da Disney é hotéis, resorts e parques. Então, experiência. Isso só vai acelerar. A tendência do mundo, quando a gente usa essa ferramenta para projetar, nós vamos viver mais e mais felizes, porque vamos se afastar do trabalho, e a tecnologia hoje está dando suporte para esse tipo de coisa. Faz sentido? Como fica a marca pessoal nesse sentido? Total conexão e alinho o que você falou, Valci, com um dado recente da OMS, Organização Mundial de Saúde, que ela prevê que daqui para frente, gradativamente passaremos a trabalhar não mais 40 anos, mas sim 60 anos. A expectativa média de vida aumentando, claro, o Brasil não passará, né, em poucas décadas a ser uma Okinawa no Japão, né? Okay? Mas a cada década tende a aumentar 1 ano, 2 anos, lá vai. E se não descobrirem a pílula da eternidade, até lá, em 30, 40 anos, provavelmente essa mesa aqui não existe mais, né? A gente não existe mais. Joia. Mas onde eu quero chegar? Se a gente trabalha 40 e terá que trabalhar 60, por diversos motivos, um é aumento de longevidade, mas cada vez mais difícil se aposentar em países convencionais. Ou você trabalha sua marca para você se tornar
relevante agora e que a sua hora homem vale cada vez mais daqui para frente, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Exato, não tem como. O tempo vai passar de qualquer jeito. Nunca mais será, né? Hoje dia, algum dia de fevereiro, né? Porque eu conto a minha vida por semanas, né? Me perco nos dias. Mas nunca mais vai ser esse mesmo dia, desse mês, deste ano. Jamais. Então, teremos que trabalhar, provavelmente, não mais 40, mas sim 60, e aos nossos ouvintes, alguns devem estar pensando, caramba, esse filho da mãe desse Dal Bosco, eu já estou cansado agora aqui, né, com 15, 20, 30 anos, esse cara quer me arrumar mais, culpa OMS, né? Tem uma forma, a pessoa pode morrer antes, eu não quero. Não, também não. Vocês também não querem, certo? Então, que seja de uma forma sábia, que seja gerando valor e, consequentemente, seja estratégica. Como é que você vai trabalhar 60 anos sem trabalhar marca pessoal para você ser registrado num ambiente cada vez mais agressivo por IAs, onde você terá a sensação cada vez mais de substituição e não do mundo querendo saber a sua opinião. Ou seja, a forma como as carreiras vão ser moldadas daqui para frente é uma perspectiva nunca vista até agora. Porque antes se imaginava que você era posse de uma empresa e você assim ficaria lá por 20, 30 anos. Nós fomos educados a ter essa mentalidade. Quem vem hoje em dia vai falar assim, não, pera lá, eu não vejo mais o trabalho como sentido da vida. Eu vejo o trabalho como um intercâmbio de experiências. A geração Z, que hoje está entre seus 18 a 25 anos, ainda mais vem com esse chip. Por isso que, se eu perguntar, Fausto, em quantas empresas você trabalhou até hoje? Fausto com 20 anos de carreira. Fausto vai falar, não, eu acho que 2, 3. É típico da geração Y, X, 5 no máximo. 5 é o que um Z, tipicamente, já fez com 22, 23 anos. 7 empresas. Eu falo toda semana para essa galera também dentro de empresas, de convenções. Ou seja, a empresa que não entender isso, que as pessoas elas não são só posse, que cada vez mais as pessoas chegarão com uma certa volatilidade, ela não moldará, né, as suas próprias operações para trabalhar com aquele indivíduo, né, o melhor possível naquele curto tempo que ele ou ela estarão ali. Mas isso não é só uma questão Z. Z hoje no Brasil fica 9,1 meses. Tá? Só que se juntar todas as gerações, ou seja, quem está lá no começo de uma carreira, até quem tem lá seus 60, 65 anos, né, indo para uma geração baby boomer, a gente está falando de 19,3 no Brasil. Não anos, meses. Caramba, pessoal. Vocês são empresários, né? Menos de 2 anos. Considerando formação, saída, a gente está falando um pouco mais de 1 ano você consegue trabalhar em média com aquelas pessoas. A gente estava falando das dificuldades, dos desafios de ter uma empresa, né? Saiu recentemente no Brasil que agora você não vai ser mais, como empresário, né? Você não tem só a responsabilidade com relação a danos por um acidente de trabalho, no sentido, caiu alguma coisa no seu pé, né? Ou colocar os EPIs adequados, né? Agora você é responsável também pelo ambiente de trabalho. NR1. Exatamente. Isso traz um desafio gigantesco, porque é uma linha muito subjetiva e para empreender traz não vou dizer um obstáculo a mais, mas um degrau a mais em que você tem que subir para encontrar um novo patamar. Já era desafiador ser empresário no Brasil, né? Agora, e isso não é uma crítica à NR01, mas ainda mais desafiador, porque se você não tiver processos de uma marca corporativa que transmita já antecipadamente o que você aprova e o que você não aprova. Para alinhamento de cultura, né? O employer branding não olhando só para dentro da empresa, mas olhando para fora, a imagem da marca empregadora. Depois, se o seu processo de recrutamento e seleção não for realmente bom para filtrar quem entrará. Puxando o velho da van, né, como ele diz, se está na dúvida, contrata por valores, né, e tecnicamente forma dentro. Porque contratar só pela parte técnica e querer transformar alguém dentro com relação a valores humanos, Ricardo, é um problema. Não vai, é um grande problema. Você é empresário, você sabe disso. E eu gosto, assim, de ser otimista e olhar, assim, no passado, e tem também eu sou nerd, né? Não sei se deu para perceber, mas um grande filme que é Orientação de Vida para mim, De Volta para o Futuro. Ali tem aquela cena, né, que ele toca
a música Rock and Roll no passado. Lembra dessa cena? Lembro. Chuck Berry, né? Todo mundo começa a curtir, mas de repente já todo mundo para. Isso. Ele olha e fala, vocês não estão ainda preparados para isso. No solo de guitarra, né? Solo de guitarra. Acho que era Chuck Berry, eu acho que Exato. E aí o que acontece, né? Eu acho que toda geração sempre tem aquela visão que a música da próxima geração não presta, né? A gente olha aí o funk hoje e fala, porra, meu, né? E que eles não são tão fortes empresariais como a gente somos, né? Sempre nessa visão. Mas tem alguns pontos, né? E eu espero que essa geração, ela entenda logo isso e mude, mas não podemos negar que muita gente aí com 30, 40, né, 50 anos, por exemplo, se hoje ficar doente, não tem uma aposentadoria pronta, né? Então, 7 anos de New York Life, vendendo seguro para aposentadoria. Então, isso aí sempre me minou. E me deixa preocupante isso, porque a cada vez mais que as pessoas, né, estou falando agora de Estados Unidos, que eu tenho muito mais autoridade do que entender empresas no Brasil, né? Mas hoje as empresas aqui já não fornecem tanta pensão como benefício. Antigamente era normal, né? A New York Life é assim. Você trabalha 20 anos comigo, você vai ter uma pensão quando você se aposentar. Só que tem um disclaimer, não é garantido. Mas você tem. Né? Então, assim, hoje as empresas contratam, não se fala mais sobre isso, sobre ter essa pensão, né? E quando a pessoa fica aí pulando de trabalho a trabalho, tentando se descobrir, e o que tem valor, né? Então, assim, eu não digo que eles estão totalmente errados de falar, não é isso que eu quero para minha vida, mas eu acho que tudo na vida tem que ter um balanço, né? Eu acho que você não vai acordar de manhã e vai falar assim, pô, eu vou trabalhar, né, só por prazer. Não dá, né? Então, assim, se a gente puder escolher como eu escolhi, né, algo que me dá prazer de fazer, não deixa de ser um trabalho. Exato. Às vezes vai ter dia que eu vou preferir ficar em casa sem fazer nada, mas precisa ir trabalhar, não tem jeito, mesmo que você goste. Então, eu espero que essa geração entenda logo, né, como virar a chave, mas cada vez menos está sendo poupado para aposentadoria, né, está sendo investido menos. Os preços, por exemplo, de uma casa, antigamente, eu acredito que meu pai ele foi dono de imóvel aos 20 e poucos anos de idade. Hoje você conversa com várias pessoas de 40 anos no Brasil que não tem. Aí eu ia falar, até eu palestro sobre o tema gerações, né, e provoco isso. A desesperança, né, da geração Z é porque os imóveis da cidade foram comprados todos por baby boomers e X. Sim. Né? Pega o Genville, tá, o Faust, né? Tem 3, 4 latifundiários urbanos que compraram praticamente todo o centro da cidade e aquilo limitou também de várias formas. Onde é que chega isso? Hoje o acesso é muito mais fácil. Comprar um imóvel, um financiamento. Tem até um outro aspecto, enquanto, né, que só para um disclaimer, para quem não está tão familiarizado, quando a gente olha para o Brasil tem um sistema de aposentadoria, né? Então você está trabalhando, você tem a esperança, também não é garantido, né, de que você está trabalhando e você ao final vai ser aposentado. A matemática não mostra que isso se dará de modo muito efetivo, mas aqui nos Estados Unidos você tem a contribuição mais direta, então no Brasil você teria uma aposentadoria privada e aqui a gente tem os planos de seguro de vida com planos de desembolso, de aportes financeiros que lhe dão um bom rendimento no final do ano, né? Desculpa te cortar. Tem o Social Security aqui que a gente faz contribuição, mas tem um disclaimer lá, que se não houver uma modificação, os fundos vão se extinguir, porque está saindo mais do que está entrando. Então a minha aposentadoria vai ser afetada no Social Security, porque as pessoas estão retirando mais e o governo está usando os fundos para outros benefícios. Porque, na verdade, como as empresas, né, ofereciam a pensão que eu mencionei aqui nos Estados Unidos, aquilo ali era só um auxílio. Mas parou de ser um auxílio para ser um modo de vida. E não é por aí, né? Não é por aí. Então, assim, me preocupa muito. A geração Z, ela vem muito, Ricardo, nesse aspecto de modo de vida, porque como é que nós fomos formatados? A gente tinha que construir a típica pirâmide de Maslow, né? Primeiro consiga respirar, né, se alimentar, sobreviver, condições básicas de vida, e, quiçá, ao final da sua vida,
né, que antes era 65, 70 anos, você busca o topo da pirâmide. Bem-estar, autoestima, quem sou eu, por que eu vivo, como eu contribuirei. Já é. Hoje em dia, a geração Z, o acesso às coisas é muito mais fácil. Vocês lembram que há 30, 40 anos, para você fazer uma caneca bonita dessa personalizada, era um parto. Era um fornecedor na cidade que talvez ia conseguir fazer isso, ou tinha que vir de São Paulo, né, que não morava na capital, etc. Hoje em dia você faz agora ali impressão de 100 no shopping, no caso do shopping, ou vem da China e em uma semana está aqui. Bom, então o acesso é muito mais fácil. O problema é que a capacidade de aquisição diminuiu muito, certo? Então quando um Z hoje ele recebe um salário, por mais que pareça que ele ganha mais do que no passado, mas a capacidade de compra diminuiu muito. Poder de compra. Então ele olha assim, R$3.000 eu estou ganhando aqui para ser analista de marketing da empresa X. Meu chefe convidou eu, né, que se chama, né, Quiet Ambition, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ambição silenciosa, tem aumentado o percentual de pessoas que não querem mais subir de cargo. Porque ele olha, me ofereceram um cargo de gerência que eu vou ganhar 4.700, 5.200, mas eu não tenho hora para sair, na mesma eu tenho que vir presencial, eu vou ter que ter conversas difíceis, eu vou ter que demitir, né? Pera lá, cara. Não agrega valor. Para nós, viemos, né, de gerações Y, X, não tinha nem discussão. É você não aceitar o capaz de levar com vareta de goiabeira em casa. Né? Você ia conhecer o primeiro drone da sua vida, que era a Havaianas voadora da sua mãe, com um prego na ponta, Fausto. Certo? O Fausto no colégio agrícola ia virar chacota. Com certeza. Não tinha discussão, porque nós viemos de gerações, a Y e a X são gerações competitivas à veia. A gente briga por tudo. Sim. Vai jogar sinuca, a gente vai se matar, vai jogar boliche para relaxar, eu nem jogo mais, porque isso não é só para me estressar, né? Então a gente sempre foi muito competitivo. Essa geração, ela veio numa perspectiva assim, pera lá, um bando de louco, né? Você olha para aquilo lá, isso aí deixou um mundo que nós, assim como os X baby boomers, achavam que aquilo era um modelo de negócio. O trabalho, a vida é para trabalhar, e esse pessoal não quer trabalhar, porque a gente quer que eles sejam a imagem e semelhança. Deus aqui, olha, eu sou Deus. Se isso fosse uma verdade, não tinha tanta gente de 50 a 60 anos enfiado no burnout, em processo depressivo, né? Porque ela sempre botou a empresa como validador. Sim. Então, o nosso modelo de negócio também não é o correto. Eles são outros revolucionários, lutando com as armas deles. O X ia para a praça pública, paz e amor, Woodstock, né? Queremos fazer a nossa revolução. Eles estão fazendo a revolução do jeito deles. E o que mais ataca o outro lado é o que é o grande poder do outro lado. É dizer não ao modelo de trabalho, já que o outro lado é tão fissurado naquilo, eu vou simplesmente ir contra aquilo. Imagina, se você adora animes, lá vai. E aí o irmão do Ricardo não gosta e quer ferir muito o Ricardo. Ele vai ou não vai no ponto forte? Ele vai dar um jeito de quebrar essa bota aqui. Ele vai dar um jeito de provocar, pintar de rosa, roxo no dia que você acordar e levar um espanto. A geração Z, ela tem dito não para o modelo de trabalho que aconteceu até então. Quando eles olham que talvez não vale a pena eu subir, porque na mesma eu não vou conseguir comprar, porque hoje em dia o apartamento de 400, 500 mil no Brasil já está difícil. Pois é. A não ser apartamentos Minha Casa Minha Dívida, né, que eu falo, né, ultra pequenos, em bairros mais afastados, ela vai. Cada vez as coisas mais caras. Cada vez mais se coloca na perspectiva. Não, você vai ficar aqui no financiamento da Caixa por 35 anos e aí você vai conseguir comprar este local. Eu falo assim, mas quem disse que eu quero estar aqui nesse local? No passado era a única possibilidade, a gente não conseguia sair muito da cidade que a gente estava. Sim. Meu avô, por exemplo, só conseguiu sair da cidade dele porque era caminhoneiro. Senão a vida estava fadada a ficar lá por 70 anos dentro daquele ambiente. Quando a gente aumenta as possibilidades, a gente dá poder para o outro lado decidir o que vai acontecer. O Z começou a ver que eu não quero ir na pirâmide Maslow típica. Se eu não vim de classe ultra pobre, mas vim de uma classe C, B, pelo menos, aqui, mediana, né? A base da pirâmide, meus pais que me deem. Então, teremos jovens que cada vez mais vão estender a estadia em casa, é o que já acontece.
Então vai ter muita gente com 30, 35, 40 anos sem sair de casa, onde, diferente de nós, que quando a gente fazia 16, 17, 18, a gente queria se arrancar o quanto antes, nem que fosse para dormir no sofá, de favor, Tô na casa do moldando meu amigo. filho bem, que ele falou que aos 18 vai sair de casa, hein? Opa! Mas daí ele já está muito americano. O modelo americano, protestante, Porra. vaze. Minha esposa se espantou quando ele disse isso. Meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei, vá. A gente vai ter cada vez mais, então a gente está tendo uma puberdade antecipada de crianças virando jovens ou pré-adolescentes cada vez mais cedo, com 9, 10, 11 anos, com quantidade de informação, hormônios, e lá vai. Só que, por outro lado, teremos uma infantilização muito grande da fase adulta. Porque se a expectativa de vida está aumentando, tá? O tempo de trabalho também aumentará de 40 para 60 anos gradativamente, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então teremos os ciclos profissionais, que eram tipicamente de 3 a 4, também mais estendidos. Sim. Então teremos jovens em começo de trabalho, dos seus 16, alguns aos 14, quando ainda com menor aprendiz, mas indo essa primeira fase de testes, de avaliação até seus 30, 32. E isso não está sendo discutido muito por aí. Então aquela loucura de muda de empresa, se testa vários estágios, vê a empresa como um intercâmbio de experiência, não vai acabar aos seus 21, 22, 23 no máximo, porque você tem que ganhar dinheiro, tem que correr, tem que constituir família, e compra um cachorro Golden Retriever, né, uma casa, faz aquela, sua família tem que ser aquela propaganda de Doriana, né, de margarina. Não, para lá, eu até os 30, 32 eu vou testar, porque depois aí eu começo a trabalhar, me apegar em algumas coisas que eu quero, vou testando as relações, já que eu vou viver até os 100 e trabalhar provavelmente até os meus 80, 85, né? O jovem pensa isso hoje, vai viver até os seus 100, 110 talvez. Por que eu estou tendo que antecipar muita coisa? Já que se eu trabalhar que nem um maluco até agora, eu também não vou conseguir, provavelmente eu não consiga um patrimônio acumulado. O que isto muda? Hábito de consumo. Imóveis, comprar serviços e não ter mais, né? Vacation club na vida. Então, para finalizar, Fausto, o que a gente vai ver aqui é a hora de mudança aqui. Compras de prazeres, cada vez mais do que aconteceu só no topo da pirâmide de Maslow, vindo para a base, onde eu não quero primeiro ser para depois ter daqui a 40 anos. Eu quero ser, desejar ou parecer ser, nem que seja na rede social. Exato. E isso acaba mudando como a marca vai trabalhar o desejo de compra de cada uma dessas partes. E a Z hoje é a geração que menos tem dinheiro. Mas várias pesquisas acusam, tá? Estados Unidos e Brasil também, por consequência, por rebarba, mas essa geração será a geração na história mundial, tá? Em 20, 30 anos, a geração mais bilionária que se viu no planeta. Por quê? Quem é o pai da geração Z? Pai e mãe. Baby Boomer. O X. O X e os últimos Baby Boomers. Exato. E o que o Baby Boomer e o X têm de comum? Acumulação de patrimônio. Lembra que eu falei que X e Baby Boomer há pouco são os que compraram os terrenos da cidade inteira? Então, muitos pegarão, quando os pais falecerem, os pais dos Zs falecerão em 20 a 30 anos, aquele patrimônio tende a ficar para o Z. Se vão conseguir administrar isso, ninguém sabe. Eu ia falar, e a falta de preparo para... Aí a gente entra em outra... Vem naquela história lá dos ganhadores da Mega Milha, né? E olha que dá assunto para uma série de podcasts sobre gerações a gente fazer aqui. Olha o que vai acontecer em termos de imóveis. Olha o que vai acontecer em termos de, se vai querer manter aquilo ou não. Porque muitos Zs não vão querer ter a responsabilidade da administração. Então vai ter um ciclo de vendas diferentes de imóveis em 20 a 30 anos. Imóveis do quê? De 30, 40, 70 anos, que foram dos pais deles, assim como de terrenos. Semanalmente eu palestrando sobre esse tema no Brasil, frequentemente discuto. Dal Bosco, o pessoal que vem após a palestra. Agora eu entendi porque o meu filho, né, a última foi em Curitiba, inclusive. Agora eu entendi porque eu quis dar um apartamento para o meu filho e ele não quis aceitar.
Se fosse para nós, a gente aceitava, né? Os mais velhos, todo prazer, fazia um negócio com aquilo, né? Fazia um cambalache, já botava em outra negociação, botava investimento, aluguel, né, Adriano? E lá vai. Então, por que um filho típico, e não é um caso ali, de muitos casos que acompanham isso aí, por que um filho típico Z muitas vezes não aceita? Ele não quer aceitar aquela responsabilidade. A mãe dele, a mãe nova, 54 anos, acho que devia ter por aí, 50 anos, que estava me trazendo informação, ela vai viver, se nada acontecer de grave, pelo menos mais os seus 25, 30 anos. Provavelmente ele não quer ter o peso de ter que administrar aquilo, para um lugar que ele não quer ficar fixo morando lá, de ter que administrar aquilo, ou de ter que vender, depois entrar numa questão, como você vendeu o imóvel que a mãe tanto conseguiu, né? Pelo que ela falou, ele cresceu... Valores distintos, né? Mãe solteira, né? Divorciada, melhor dizendo. Pô, a mãe lutou tanto para você conquistar isso, porque teu pai não ajudava, né? E como é que você vai me vender? O Z, a cabeça é muito mais leve deles, certo? Ou seja, eu não quero ter algumas incomodações. O X é comprometimento a todo momento. O Z vem em uma outra perspectiva de ver o mundo. Quem está certo ou quem está errado? Está certo cada geração que está falando, né? Porque como o Ricardo bem falou, sempre a nossa geração era mais foda, era mais valente, né? Nós éramos o super-herói. Né? Mas a gente esquece que também a gente era, né, o Z para a geração anterior. Exato. Ou vocês acham que aquela expressão PA de bosta, né, que se fala muito, né, no Paraná e lá vai, surgiu hoje em dia? Não, eram os mais velhos falando pra gente, certo? Assim como muitos de hoje falam, né, pros Zs, pros alfas. Depois virou piada de apartamento, não era mais piada de bosta, é o piada de apartamento que não foi criado no chão, né? O guri de bosta, né? Então, até por um tempo eu achei que era meu nome, né? De tanto que falava, mas piada de bosta aí, né? Então, assim, pô, não é, a gente não tá com toda a moral assim. Toda geração vem defendendo. E quando a questão é apenas culpa geracional, aí está o erro, né? Para talvez mascarar aspectos de falta de liderança. Aqui. Essa é a discussão que, inclusive, eu estou trazendo no meu próximo livro. Excelente, muito bom. Inclusive, você tem um livro, né? Só para finalizar? Meu último livro, Do Invisível ao Inesquecível, Como Construir uma Marca... Best-seller, inclusive. Best-seller no Tem lá em Brasil. casa, muito bom. Geralmente fica entre os 100 mais vendidos na Amazon, né, na área de marketing, desenvolvimento de empregos, de carreiras, lá vai. Então, trouxe o autografado aí? O seu tá ali, inclusive. Olha! Gostei de ver. Tava embaixo da jaqueta para causar uma surpresa. Mas o Do Invisível é Inesquecível, ele tem feito um grande sucesso para pessoas que estavam incomodadas, Ricardo, querendo, né, desenvolver a sua própria marca, não sabiam como, ou porque querem se tornar cada vez mais relevantes no mercado para RHs, headhunters, ou porque querem vender mais um produto ou um serviço e não estão se sentindo valorizados. Então, seja para um empresário, seja para um profissional que está na carreira executiva, cada vez mais é o que acontece. Vou mostrar aí. Obrigado, Fausto. Do Invisível Inesquecível, prefácio do Oscar Schmidt, virou best-seller no Brasil, leitura rápida, objetiva, hoje na Amazon, tanto em português quanto em inglês, tá? E também em português tem a versão na Amazon Estados Unidos, tem na Barnes & Noble também aqui. Vou deixar o link aí embaixo. Digital, né? Versão impressa em português, tem digital e tem inclusive agora em audiobook, que deu um salto de pessoas escutando Legal. o livro. Maravilha. Muito bom. Bacana. Logo em seguida eu vou assinar do seu nome, Ricardo. Obrigado, meu querido. Que prazer tê-lo aqui. Claro, obrigado. Já vamos marcar a próxima. Ricardo, sempre uma honra, né? Sim. Muito bom. De coração, sou realmente grato a vocês. Excelente. Valeu, Dreamers. Até a próxima.